Você caiu no conto da pirâmide financeira. Cara, provavelmente você está vendo esse vídeo, você tem entre 30 a 45 anos de idade. Muito provavelmente você, de forma por vontade própria ou obrigado, você acaba fazendo contribuição para uma pirâmide financeira chamada INSS. Por que eu estou dizendo isso? Estava hoje vendo uma notícia de um golpe, ou melhor, de um possível golpe que está sendo investigado de pessoas do INSS que colocavam custas lá de sindicato para pessoas aposentadas pagar, era custas pequenas, coisa de 10, 15 reais, só que no montante juntou em, eu acho que 6 anos, em 5 anos, mais de 6 bilhões de fraude, de roubo. Entre aspas, não sei por que eu coloquei entre aspas, porque de fato é um roubo. Enfim. E aí eu tinha visto na semana passada uma notícia assim, em 2020, o TCU já prevê que em 2027 não terá dinheiro suficiente para arcar com as aposentadorias. E isso é um processo normal e natural, por incrível que pareça. Se você não sabe, eu tenho formação em economia. E era uma coisa que eu sempre briguei muito, porque aparentemente os economistas gostam de viajar na maionese. Não entender o óbvio. Num sistema em que mais pessoas precisam, as pessoas que estão entrando precisam pagar para as pessoas que estão aposentadas, ele funciona numa sociedade em que tem mais pessoas no mercado de trabalho do que se aposentando. Na sociedade atual em que as pessoas estão envelhecendo e cada vez mais está tendo um para um, cada vez mais está se aproximando de uma pessoa trabalhando para uma pessoa aposentada, esse sistema não funciona. O que funcionaria seria um sistema em que você contribui de forma privada. Só que isso não acontece. E aí o que acontece na prática? Sei lá, a cada 5, a cada 6, 7 anos, a gente tem uma nova mudança na regra de aposentadoria. E aí eu me lembrei também sobre quando eu era funcionário público, eu era militar de carreira, funcionário público tem ali alguns benefícios a mais na aposentadoria, que para quem é funcionário público é ótimo, para quem paga isso é péssimo. Mas, por exemplo, eu como militar na época poderia receber exatamente aquilo que eu recebia. Eu só perdi alguns adicionais, mas basicamente o meu salário em si, o que eles chamam de soldo, eu receberia de forma integral na aposentadoria. Só que levaria, no meu caso, 35 anos para me aposentar. Eu me aposentadoria super cedo, algo em torno de 56 anos. Mas, apesar de ser cedo, para uma aposentadoria normal, ia demorar pra caramba. E por que eu tô te falando isso? A coisa mais normal do mundo são as pessoas viverem a vida como se nunca fossem envelhecer, como se nunca fossem diminuir a sua carga de trabalho. E aí elas envelhecem. E aí elas descobrem que a velhice chega para todo mundo. Quando eu e meu sócio a gente definiu que a nossa aposentadoria seria imóveis, a gente chegou a essa conclusão sendo empresário. Por quê? A gente percebeu que não importava o quanto sobrava na empresa. Sobrava de lucro tanto. A gente tirava ali os nossos rendimentos, então as contas de casa eram pagas, tipo assim, a gente vivia bem, tá? Não posso reclamar que, nossa, a gente passava apertado. Não, não era, vivia uma vida boa. Mas dificilmente a gente crescia esse patamar. Porque todo o dinheiro que sobrava da empresa, acontecia alguma coisa que a gente precisava gastar esse dinheiro. Ah, sobrou ali um dinheiro a mais. Em vez de a gente conseguir investir em alguma coisa, o que acontecia? Quebrava a janela, tinha que pagar uma multa de rescisão de contrato, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. A gente notou que a gente só conseguiu ter coisas quando essas coisas estavam numa prestação. E isso é a realidade da maioria dos brasileiros. Pelo menos é a minha, ou era a minha, em que eu percebi que toda vez que eu me propunha, a gente se propunha, cara, vamos guardar uma grana pra gente juntar esse dinheiro e daqui a 6 meses a gente comprar um imóvel, esse dinheiro não sobrava. Porém, todas as vezes que a gente falava, cara, a gente vai ter que
pagar uma parcela de 5 mil por mês no próximo ano para comprar um imóvel. Isso acontecia. Lembro até hoje que, se não me engano, acho que foi 2020, em que a gente fez a compra de um terreno. Na época a gente ainda não mexia com... eu acho que foi 2019, na verdade. A gente não mexia ainda com leilão. A gente fez a compra de um terreno em 12 parcelas. Eu lembro até hoje, a gente pagava 14 mil de parcela. Durante 12 meses a gente pagou 14 mil. Naquele mesmo ano, a nossa empresa ficou em balanço negativo, os exatos 14 mil por mês. Isso só nos mostrou a seguinte relação, cara, todas as vezes que a gente deixa de comprar um imóvel, de pagar uma prestação, a gente não tem nada. O que aconteceria nesse ano se a gente não tivesse comprado o terreno? A gente teria zerado. Nossas contas estariam pagas, porém a gente não teria avançado em nada. E uma coisa você precisa entender, quando você não avança, você está decaindo naturalmente. Viver no 0 a 0 não é vitória. Viver no 0 a 0 é um respiro, mas é um respiro que está vindo atrás de você. Logo, o bicho vai te pegar. Por quê? Cada ano que passa, as coisas ficam mais caras. A cada ano que passa, você consegue trabalhar menos, você tem menos energia. Então, a cada ano que passa, se você não cresce nos seus investimentos, naquilo que sobra, você está decaindo. E aí a gente fez a constatação do óbvio. Cara, a gente só vai ter as coisas se a gente pagar a parcela. Foi aí que a gente começou a investir em imóvel de leilão. Foi aí que a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, então, vamos começar a comprar financiado. A gente paga a parcelinha, pá. E aí que a gente foi descobrindo outras estratégias de alavancagem patrimonial. Mas a lógica principal é, pague um boleto. Invista, pague um boleto. E aí, com o tempo, a gente foi se estruturando a ponto de, cara, beleza, eu vou comprar um imóvel de leilão por 100 na nossa pessoa física. E aí a empresa vai comprar um consórcio. Edwards, por que o consórcio? Porque vocês vendiam o consórcio na época? Claro que isso facilitou bastante, mas é porque é a única estrutura que permite isso no Brasil. Então a gente comprou ali o consórcio com a nossa empresa, aí a nossa empresa veio e comprou o imóvel do nosso CPF. Só que ela comprou pelo valor que valia o imóvel, não pelo valor que a gente comprou, que a gente pagou. Eu paguei 100, mas ele valia 200. Então o CNPJ comprou de mim por 200 mil. Vem 200 mil na minha mão. Aquele dinheiro, aquela dívida, por melhor dizer, está sendo paga pelo inquilino, porque esse imóvel ficou alugado. Agora eu tenho 200 mil, eu volto para o leilão e faço de novo. Aí eu compro de novo. Aí eu volto para o leilão e compro de novo. Então, mas você está comprando um monte de imóveis e a parcela é paga pelo valor do aluguel. Então não sobra dinheiro para você. Sim, porque o nosso objetivo não é ter dinheiro hoje. É claro que você precisa entender que isso não funciona para qualquer situação de vida. Existem alguns perfis de investimento que eu considero interessante. Já até falei disso aqui no canal, em que eu considero 3 grandes perfis. O primeiro é o cara que está iniciando na vida, ele não tem muita grana. Então, se você for comprar no leilão, é para revender. O objetivo é montar capital. O segundo é o cara que já está meio que se aposentando, então ele vai comprar para alugar. O terceiro é esse é o nosso perfil, em que você é relativamente jovem, mas nem tanto, a sua renda não é gasta totalmente, você tem ali, se aguenta pagar parcelas, e aí você começa a acumular patrimônio. Num primeiro momento, você não pega dinheiro, mas daqui a alguns anos, aqueles imóveis começam a ficar quitados de pagar. Essa é a nossa estratégia. A gente começou a fazer isso, começou a comprar imóvel, a ponto de que a nossa meta é alcançar 5 mil imóveis. Estamos meio longe disso, mas vai alcançar. A lógica principal é o princípio de que se eu não fizesse dívida, se nós não nos debruçássemos em fazer um investimento, pagar um boleto, as coisas não andariam. Isso provavelmente acontece com você. Eu falo isso o tempo todo para todas as pessoas. Cara, se você está sentindo que você não consegue guardar dinheiro, toda aquela lógica de educador financeiro não funciona para você. Eu vou poupar R$200 todos os meses. Cara, isso não vai funcionar. Faz muito mais sentido você pagar uma parcela
Paga um boleto que você vai pagar. Ah, mas ter os juros, cara, é melhor você pagar os juros e ter alguma coisa do que não ter nada. Só que isso não precisa ser uma coisa que vai te quebrar. Você pode pagar uma parcela, você pode pagar os juros de um ativo, que depois você vai vender mais caro. Então pensa, você comprou no leilão, você está pagando uma parcela ali de um imóvel que você pegou pela metade do preço, depois você vende ele mais caro, ou você deixa alugado, se for o caso, mas não importa. Você investiu em alguma coisa. Dessa forma você consegue avançar na sua vida. Dessa forma você consegue crescer, evoluir, sair do zero. À medida que o tempo vai passando, você vai percebendo que você não vai mais depender do INSS. Você não vai mais depender de uma aposentadoria que é baseado na confiança de um político, que a qualquer momento pode mudar de novo. Se você quer aprender a fazer isso com imóveis de leilão, aqui no link, aqui na descrição tem um link da Jornada do Arrematante. Em 3 horas eu te ensino a arrematar um imóvel de leilão pagando 5% de entrada com 50% de desconto do valor de mercado. 3 horas eu te ensino. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nos vemos no próximo. Aquele abraço. Valeu!